Desde o meu primeiro pastorado, isso já faz mais de 30 anos, eu tenho convivido com algumas eleições de diferentes cargos públicos. E principalmente nas eleições presidenciais, se usa muito a Bíblia para atrair os religiosos e os mais adeptos de uma religião e principalmente do cristianismo. E um dos textos mais usados é Romanos capítulo 13. E eu tenho tido a oportunidade de comentar com muitas pessoas, muitos cristãos, a respeito deste texto de Romanos capítulo 13. Este texto não indica de que o eleito, seja de qualquer partido, é o eleito de Deus ou Deus escolheu para ele ser o presidente. O texto de Romanos capítulo 13 é interessante porque ele diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Interessante que a palavra autoridades governamentais, ou melhor, governamentais, não existe na língua original. É um acréscimo para dar uma conotação, vamos assim dizer, de uma pessoa. Mas originalmente e antigamente era traduzido o texto como sendo que todos nos devemos sujeitar às potestades, porque a palavra exousia no grego é também traduzido e a ideia é de potestades. Lembra de Efésios que diz que nós temos que lutar contra os espíritos e as potestades. Por isso que a King James, na língua inglesa, uma das traduções mais antigas, pode ser traduzido o texto de Romanos 13:1 do inglês para o português, que diz que toda alma esteja sujeita aos poderes superiores, pois não há poder senão de Deus. Os poderes que são ordenados por Deus. Estas potestades, estes poderes, podemos até afirmar, estes espíritos é que são ordenados por Deus. Então, a autoridade é uma ordem de Deus que exista. Esse poder intrínseco a Deus, ele é um poder que é compartilhado com o eleito, seja este do partido que for, seja este de onde ele proceder. Desta maneira, quem coloca este líder, esta autoridade, não é Deus. O que Deus concede é a autoridade que Deus tem. O exemplo mais comum, o exemplo mais bíblico, podemos ver o caso de Samuel escolhendo Saul, ou melhor, apontando Saul pelo povo que era quem escolheu Saul. Deus se agradou? Não. Mas ele reconhece ali a escolha, entre aspas, errada do povo, da rejeição de Deus, e coloca e permite que Saul seja o rei da nação. Então, o que nós entendemos biblicamente é que esta questão de autoridade não é a pessoa, mas, vamos fazer uma tradução mais literal ainda, mas o espírito de autoridade, essa potestade de autoridade, é autorizada, criada, desenvolvida, criação divina. Esta autoridade é boa, vem de Deus. Agora, quem vai usufruir dela é que ela precisa, essa autoridade precisa conhecer aquilo que eu digo, os princípios do reino de Deus. Porque este é o primeiro princípio do reino de Deus. Para um governo, ou para uma autoridade, ou para uma liderança no geral. Reconhecer que toda autoridade procede de Deus. E nos versículos seguintes, Paulo vai dizer a respeito desta potestade, como age ou como deve agir aquele que a possui, aquele que tem esta autoridade de Deus. E nos próximos vídeos nós vamos compartilhar o que o texto vai continuar
a nos ensinar sobre este conceito, hoje equivocadamente interpretado por muitos, pensando que o eleito é eleito por Deus. Esse messianismo não existe nas Escrituras e é profundamente uma corrupção do texto sagrado. Agora, quando eu escolho, independente do partido, da ideologia, alguém como país, como nação, e o coloca em autoridade, cabe então, como princípio do reino de Deus, reconhecendo a origem, cabe a nós orarmos para que esta autoridade siga então aquilo que Deus quer. E Deus quer a salvação de todos? Sim, é verdade, mas como nação, Deus quer, então, que o povo de Deus viva uma vida em abundância. O povo, no caso nosso, do Brasil, tenha as condições de vida. E para ter as condições de vida, o Senhor nos deu um manual que principalmente foi usado pelo povo de Israel e que está ali no Pentateuco, no livro de Moisés ou na Torá. Que Deus te abençoe e espero que você tenha entendido a postura bíblica com relação à autoridade. Até a próxima, paz e bem.